É assim, as 4 novas verdades são a essência dos ensinamentos preliminares. Então vou começar a descrever. Qual é o ponto? Então as 4 novas verdades nos introduz o samsara. Até então, a gente está andando no mundo, assim, tudo bem. Agora, nós vamos entender o aspecto de samsara. Né? A gente vai começar a ampliar a visão. Tá bom esse chimarrão. Tá bom. Eu até tomo mais um. Assim. Então, a primeira nobre verdade, ela trata do sofrimento. Né? Então, aí a gente tem que entrar agora com calma. Assim. Calma. A palavra que é utilizada nesses tempos agora para a primeira nobre verdade é justamente essa, né? Sofrimento. A palavra mesma é dukkha. Dukkha. Então, dukkha é mais do que sofrimento. Né? Dukkha seria assim, estar armadilhado numa bolha. Isso é dukkha. Eu posso entrar na armadilha da bolha quando está tudo bem, que é de modo geral o que acontece. Né? Então vocês vejam, chega alguém que quer nos enganar, a pessoa chega sorrindo. Oferece o céu. É assim, e a gente acredita. Aí pronto, deu. Isso é a bolha. Né? Isso é a bolha. É assim. Ninguém chega dando a real. Olha, eu gostei de você, né? Assim, mas eu sou budista, então já vou lhe avisando, nunca dá certo. Ninguém dá a real. A pessoa diz, uau, em outras vidas nós certamente estávamos juntos. Mas a pessoa não diz, mas na outra vida não deu certo também. Né? Nunca diz assim, né? Aí a pessoa nunca diz, olha, quando dá certo é só 80%. 80% já é muito, assim, sempre tem um 20% de problema. Então, seja no que for, né? Sempre tem 20% de problema. O Buda, isso eu estou chutando o número, né? Eu não sei a percentagem, assim. Aí, por exemplo, o Buda anda no mundo, né? Ele nasce, desce daquela escada luminosa, vem, dá tudo certo, desceu para a escada, entrou pelo lado direito da mãe, a mãe sonhou com o elefante, está tudo indo bem, assim. Aí ele nasce, a mãe morre. Pá, já estragou, assim, né? Aquilo já, pá, pô, né? Aquilo já, pá, né? Aí ele vem vindo, né? Aí ele vai lá assistir o pai dele cavando a terra e vê que as minhocas saltam os bichinhos, os pássaros aí começam a comer tudo. Ele, pá, que horror, aqui não dá, aqui o samsara é horrível, aqui não tem como. Aí o Buda começa a ter isso, né? Aí ele está lá na adolescência com uma cara meio estranha, assim, ele diz, tem que casar. Aí o Buda está indefeso, pobre coitado, aí casaram ele, né? Fazer o quê, né? Mas está certo que ele lutou para poder, ele gostou da Yasodhara, aquela. Mas aquilo também não está muito bem explicado, porque eles fizeram um baile tipo, como é que é? Como se fosse a Cinderela, né? Aí o rei convidou todas as meninas num raio de não sei quantos quilômetros, vieram todas assim, né? Aí se conta que... Bom, aí tem várias histórias, né? Tem umas mais romanceadas, outras menos, que o Siddhartha não olhava para nenhuma. Eles já estavam achando que o Siddhartha não ia funcionar, assim, que aquilo não ia dar certo. Já estavam cutucando o pai lá, olha, teu filho não vai dar certo. Aí entra quem? A Yasodhara, né? Aí o Buda, quer dizer, não era o Buda, né? Aí o Siddhartha se encanta com a Yasodhara. E aí o pai da Yasodhara diz, olha, eu estou achando o Siddhartha um pouco delicado, assim, ele é meio filósofo, né? Ele não vai dar certo nesses tempos aqui, não dá certo essa coisa de filósofo, ele tem que ser um rei, assim. E então, como ela já tem um outro pretendente, então é necessário que eles se batam em duelo. E o pai do Siddhartha pensou, meu filho, é melhor você desistir, que isso não vai dar certo. Eu disse, não, deixa comigo. Aí tem isso, ele bate o outro, né? Impressionante.
A história que eu ouvi, né? Tem muitas diferentes histórias, né? Mas eu gosto dessa que eu ouvi, assim. Porque ela é mais thriller, assim, né? Aí o Siddhartha, aí tinha que... eles começaram com competição de arco e flecha, né? Aí o outro pretendente acertou no centro do alvo. Aí o Buda... Quer dizer, o Buda não, o Siddhartha, né? Ele puxou o arco. Quando ele puxou o arco quebrou. Aí puxou outro arco, quebrou também. Aquilo é forte demais. Assim, né? Ele puxou o terceiro arco, assim, quando ele foi lá, acertou o centro do alvo e rachou a árvore atrás. Hein? Aí ele venceu aquilo. Aquilo é um crime ecológico, mas... assim, né? Aí foi lançamento de dardo. Aí o outro foi lá, acertou o centro do alvo e rachou a árvore. Pá! Ele já estava... Aí o Buda pegou um super dardo e jogou aquilo, rachou a primeira árvore mais duas. Aquilo é uma devastação. Como? Já imaginou o Ibama chegar lá? Aquilo é... Eu acho que o ministro do Meio Ambiente atual estava lá, dizia, não tem problema. Pode, não tem problema. Isso não é nada, isso não tem problema. Aí veio... Aí tinha o terceiro combate, eles trouxeram um cavalo, assim, daqueles que não paravam, era totalmente terrível, né? Aí o outro conseguiu subir, o cavalo pulou, e não derrubou. Ele, desceu. Aí o Siddharthazinho foi lá, não era a vez dele, né? Aí ele foi lá e... Ó, Mani Pemerum, dá uma força aí. Aí o cavalo, ele pulou em cima do cavalo, andou para todo lado com o cavalo, aí ganhou. Assim. Mas quando você ganha, você tem que ver o que você está ganhando. No caso. Aí ele ganhou, casou com a moça, e aquilo foi indo, mas nunca dá 100% certo. Né? Assim. Aí deu uns probleminhas, né? E que vocês já conhecem, né? Então, essa é a história. Aí a moça ficou contente, aquilo tudo foi, mas depois ele virou, abandonou a casa, deixou ela com o filho, não pagou pensão. Foi assim, né? Foi horrível. Mas ele depois volta. Aí depois de atingir a iluminação, ele volta à casa do pai, né? Aquilo é interessante, né? Mas nunca dá certo direito no samsara, né? Ele volta, na manhã seguinte, o que ele vai fazer? Ele sai na cidade e vai mendigar. Pense. Mendigando na cidade do pai dele. Como? Aí o pai, mas o filho, não tem pão em casa, não tem leite em casa. Você vai mendigar aí, como é? Não vai ficar bem para a família. Ele diz, não, se eu não mendigar, o Dharma desaparece. Ele vai lá, mendigando. Pior do que isso. O que ele faz? Começa a ordenar como monge os primos, a família toda. Não, por favor, não ordena eles, a gente precisa continuar o reino, não vai sobrar ninguém aqui para seguir. Isso não... Aí uma das normas que surge é essa, né? Aí começa a surgir normas para evitar os problemas que o Buda está causando no mundo. E o Buda começou a resolver o problema de todo mundo. Não, nós temos que seguir o reino aqui. Aí veio essas primeiras normas. Só pode ordenar os jovens com a permissão dos pais. Assim. Aí só pode ordenar homens casados com a permissão da esposa. Aí acabou. Você quer entrar na sangue do Buda, escapar de casa e me deixar sozinho aqui segurando tudo? Aí foi... Aí a sangue... Esse é interessante, aí vocês vejam, né? É uma coisa super meritória, mas começa a causar problema de todo lado. Isso é o samsara. Samsara é isso. É assim, né? Então isso é dukkha. Dukkha. Nunca dá muito certo. Um pouco dá, mas nunca dá muito. Né?
Então, dukkha é esse processo, né? Então, se a gente está dentro de uma bolha, a bolha funciona um pouco não funciona, né? Assim. A primeira nobre verdade. Aí vocês vejam, se a ordenação dá sofrimento, ganhar um contrato no Banco do Brasil, com certeza, né? Assim, né? Ser professor universitário é uma alegria, porém depois dá uns probleminhas também. E assim segue, não é incrível isso? Ser professor universitário, que bom, assim, né? Que maravilha. Nós precisamos muito de educação, mas nem todo mundo concorda com isso, né? Assim, é muito curioso isso, né? Então, aquilo que nós temos, aquilo é fonte de sofrimento. Aí veio muito depois o Buda, né? Veio Tcherenzig e criou os clubes de futebol, os jogos de tabuleiro, porque aquilo não tem uma substancialidade, entendeu? Aquilo não precisa ser real, mas a gente sofre ali dentro. Então, é um laboratório perfeito. O melhor laboratório de sofrimento é o sofrimento em coisas que não importam e que se tornam importantes. A gente não sabe como. Então, são temas assim, a pessoa deveria meditar. Como que eu me abalo com isso? Como? Aquilo não tem aquela substancialidade, mas ganha substancialidade. Então é o laboratório perfeito. Porque se tem um filho doente, tem alguém com algum problema que a gente considera verdadeiro, aí sim, o sofrimento realmente é importante. Mas como é que a gente sofre por coisas que são ilusórias, são virtuais? Como, por exemplo, a pessoa sofre dentro de um filme. A pessoa está vendo um filme, já sabe, já está vendo pela terceira vez, sabe que aquilo vai dar mal, né? Ainda assim a pessoa tem uma esperança que alguma coisa na última hora ainda altere, assim, né? Assim. Como? É. Então tem esse ponto, assim, que a gente tem um fluxo mental, nossa energia anda naquela direção. A gente deveria olhar com cuidado isso, contemplar com cuidado como que isso acontece. Isso é a essência de dukkha. Nós operamos dentro de bolhas. Depois tem essas coisas vergonhosas também, né? Do tipo, a pessoa sofre um sofrimento real. Sofrimento real é assim, ele foi embora, ou ela foi embora. Vamos dizer, né? Foi. Não voltou. Foi. Porém, de repente a pessoa diz, não é que a vida está melhorando. Ela está melhor do que era antes. A pessoa, ele fez muito bem embora, que maravilha. Aquilo é o prêmio que eu podia ter tido. Na hora eu achei aquilo meio assim, mas agora... Então tem isso, né? Como é que a pessoa passa por um sofrimento e ela chora real. No final de um tempo, o choro para, sem que a situação tenha revertido. Então, qual é a diferença? Não é o foco da mente, não é o que a mente está olhando, mas a base a partir do qual a pessoa está olhando. É muito extraordinário, né? Nós somos um país de imigrantes, né? Aliás, todo mundo aqui dentro veio para cá por alguma razão, as nossas famílias, né? E de modo geral não é porque eles estavam achando que está tudo bom do lado de cá, né? Eles vieram em situações muitas vezes difíceis, assim, realmente difíceis, né? Muitos deles abandonaram os nomes das famílias anteriores e criaram outros nomes aqui chegando, ou traduziram os nomes e começaram uma outra coisa que parecia que nunca reconectaria, né? Estamos do outro lado do oceano e aqui é um outro mundo verdadeiro, assim, né? Por outro lado, aqueles que já moravam aqui antes dos portugueses também não acharam isso muito bom, né? Então, no fim, nós estamos sucedendo essas várias experiências que são experiências de dukkha. E a gente acha que está bem, assim, a gente não está achando horrível, a gente está achando bom. É um bom lugar para morar, né? Então, mesmo os nossos pais, nossos avós, num certo momento, eles podem ter achado muito bom, assim, apesar do início ter sido mais ou menos, aí de repente aquilo está indo bem, assim, né? Então isso é dukkha, mas o ponto central de dukkha é a bolha. Agora, quando nós vamos olhar, então a gente precisaria nesse momento contemplar. Porque, por exemplo, aqui é o nosso fluxo mental, né? Está olhando assim. Agora a gente deveria olhar em cada direção e ver
os diferentes ambientes como dukkha, como alguma coisa que tem coisas positivas e tem obstáculos envolvidos em todas as direções. Isso é essencial para nós nos libertarmos do samsara e dos objetivos que o samsara produz sobre nós. Então, a primeira nobre verdade que diz respeito a dukkha, ela é muito importante. Caso contrário, nós estamos dentro de um processo que conduz à transmigração. Ou seja, a gente está num lugar que a gente está achando mais ou menos, e a gente olha para lá e pensa, se eu for para lá, está tudo resolvido. Se você for para lá, é dukkha 2. Assim. Aí sempre vem aquilo, ok, tudo bem, sofrer em Viamão é uma coisa, sofrer em Paris é outra coisa. Assim, aí vem esse tipo de ideia, assim, o samsara contra-ataca e resolve. Aí vamos olhar assim, né? Na França as pessoas têm sofrimento francês ou é sofrimento budista? Elas têm um sofrimento usual, assim, né? Tá certo que aquilo pode gerar um poema, assim. Eu aqui no cocktail Latam, contemplando tal coisa, né? O meu coração, alguma coisa assim. Aí o pessoal, vamos publicar isso. Que maravilha, assim, né? Então surge essa coisa. Mas também em Viamão também. Eu aqui na praça central de Viamão, aqui olhando, aquilo fica mais ou menos... Então, o ambiente onde nós estamos, não importa qual seja, né? Ele tem sofrimento. Né? É assim, ele é inevitável. Vocês olham os coletes amarelos hoje, toda semana protestando aonde? Será que eles não entendem que eles estão em Paris, pessoal? Aquilo é um lugar para não protestar nada, ficar feliz, comer um pão francês, enfim, o legítimo. Né? É assim, tomar uma cerveja na beira do Sena. Assim, mas não... Assim, então eles têm um sofrimento, eles estão vendo a aposentadoria deles desaparecendo, as coisas se complicando, a vida ficando difícil. É assim. Então o samsara é assim, né? O samsara é isso. Então todas as circunstâncias elas manifestam dukkha de algum jeito, né? A pessoa troca de carro, fica feliz. Aí começa assim, mas o meu carro está onde agora? Ele não estaria assim, a perigo? Né? Assim. E o seguro que eu fiz, será que ele funciona? Então segue, né? Aí tem seguro saúde, por exemplo, né? Aí chega no hospital, cara, aí seguro a gente não aceita. Não, mas eu estou aqui precisando realmente. Aí não, você vai ter que procurar um hospital que aceite esse tipo de convênio, pessoal. Aí tu transforma um caso médico num caso de financeira. Aquilo é meio complicado, meio perigoso. Então tem uma vastidão de... Vou parar um pouquinho agora, vou tomar um chá, depois a gente segue. Então tem uma vastidão de situações frustrantes ligadas ao samsara. Né? É importante a gente entender isso. Né? Importante, assim. As pessoas, mesmo que elas surjam brilhantes, e as circunstâncias surgem brilhantes e tudo apareça brilhante, é importante entender que elas não são fontes de refúgio. As pessoas não são fontes de refúgio. As várias circunstâncias não são fontes de refúgio. E a gente tem dificuldades em todas as direções. Assim. Aquilo é inevitável. Né? Não há vencedores no samsara. A gente vai para bolhas específicas, aí tem sofrimentos específicos dentro de bolhas específicas. É uma coisa assim. Né? Então isso é dukkha. Se a gente, por exemplo, vai para um retiro ouvindo os ensinamentos mais elevados, mas não consolidou, não girou a roda do Dharma na primeira nobre verdade, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas, porque a gente vai ter a sensação de que nós vamos sair do retiro em direção a alguma coisa que então vai ser gloriosa, alguma coisa assim. Nós temos ilusões dentro do samsara. Mesmo que a pessoa aprenda a estabilizar a mente de um certo jeito e andar para alguma coisa muito sutil, quando ela abre os olhos novamente, o mundo é o mesmo, porque a gente não fez a contemplação
correspondente, não se livrou dos impulsos automatizados com relação à dukkha. Então, a primeira nobre verdade é a nobre verdade sobre dukkha. A segunda nobre... E dukkha inclui felicidade, né? Felicidade e sofrimento. Por quê? Porque dentro das bolhas nós temos felicidades e sofrimentos. Então, é o ensinamento sobre a prisão às bolhas, né? Essa é a primeira nobre verdade, né? Aí vem a segunda nobre verdade, que é as causas do sofrimento. Então aqui a gente falou um pouquinho já as causas que significariam as bolhas, né? Mas aí tem uma palavra específica para isso, que é avidya. Então, junto com dukkha, que é o sofrimento, né? A prisão, tem avidya. Avidya é a impossibilidade de ver além da bolha. É assim. Então esse é um ponto super delicado, né? A bolha, ela também tem uma inserção que os filósofos vão chamar assim, a bolha, ela tem é um lugar, é uma realidade intersubjetiva. Ela é uma realidade subjetiva, né? A bolha. Porque ela é dependente da própria pessoa. Mas tem uma intersubjetividade no sentido que diferentes pessoas olhando, elas têm um respaldo, elas se sentem irmanadas naquela bolha. Elas sentem que elas compartilham aquilo e elas dão um sentido de realidade para aquilo. Um dos exemplos é a pessoa torcer por um time de futebol, né? Um outro exemplo que eu acho muito útil é a pessoa jogar futebol, né? Então ela chega com os amigos num lugar, aí a gente, um para cá, outro para lá, um tira a camisa, outro fica de camisa e vamos jogar. Aí quando começou o jogo, né, os outros viram seres terríveis e nós estamos passando por cima deles, é mais ou menos isso assim, né? Então como é que isso vai acontecer, né? Como é que isso acontece? Aí o outro causa dissabor em nós, causa problema, o outro não só causa problema, como dá chute na gente. Nos derruba e faz algum nível de desonestidade, assim. Por outro lado, tem pessoas, né, eu tenho visto assim, meninos, assim, de tipo 7 anos, 8 anos, né, jogando super bem, né? Daqueles que nem olham muito para a bola, assim, eles olham o campo, assim, eles jogam retos, né? Os meninos pequenininhos, magrinhos. Aí eles ficam alegrando os outros, passam a bola para o outro fazer o gol, e ficam ajudando, assim, né? Eu acho super bonito. Aí esses progredem rápido, porque eles estão além de uma bolha competitiva. Eu acho bonito também quando os times se desequilibram, a gente troca um, passa um para o outro lado, a gente diz, olha, não, assim não vai dar certo, vamos passar um para lá, lá veio o pior para cá, e aí vamos jogar assim, aí a gente segue jogando, né? Então isso é uma coisa bonita, porque a gente não fica preso na bolha. Mas tem uma tendência, tu vai jogando toda semana, assim. Tem uma tendência a no final de um tempo tu querer jogar com os mesmos, assim, contra eles. Começa a surgir uma certa noção de grupo, assim, né? A gente compartilha aquela mesma bolha, se o nosso amigo for para lá e vier um outro para cá, logo aquele outro que eu chutava, né? E aquilo não fica muito bem, assim, tudo bem, ele vem para cá, mas eu... Aí tem um desconforto, assim. Ou seja, tem uma marca kármica que começa a se desenhar por dentro de nós, que surge como essa bolha sutil que começa a se densificar, assim, né? Então isso é avidya. A gente tenta olhar além daquela marca mental, mas a marca está ali, né? A gente não consegue ultrapassar. Então as bolhas, elas surgem assim, né? Surgem desse modo. Esse tema das bolhas e de avidya, ele é muito importante, assim, é a base do nosso problema, né? A gente pode pontuar isso em tudo que a gente faz. Por exemplo, os pais estão trabalhando, né? Aí as crianças chamam. Você tem que parar, né? Mas estava justamente agora colocando as últimas palavras de uma certa coisa ali que tu deu. Aí tu sai lá. Mas, meu filho, isso aqui você podia ter resolvido, vai chamar a mim para isso, faz isso, tu. Né? Aí de volta para lá. O que era mesmo que eu tinha que dizer?
Ou o contrário. Aí tu chega para eles e diz, bom, agora pessoal, hora de banho, hora de escovar os dentes, e comer, escovar os dentes e deitar, porque amanhã tem aula. Ah, não. Assim, aquele não é hoje, foi ontem, foi no dia antes de ontem, e assim, foi no ano passado, e aquilo segue. Assim, né? A gente diz, um dia você vai ter filhos. Assim, a gente passa aquilo para adiante, assim, né? Você um dia vai entender isso. Então esse é um ponto super interessante, assim, de a gente ver como tudo vai fluindo, né? Tudo vai andando, né? Aí alguém diz, não, então eu fico com seus filhos. Como? Só se passar por cima de mim aqui, eu vou lutar até a última gota aqui, ninguém passa por aqui. É super bonito isso, né? Eu acho assim. Então, quando a gente encontra as outras pessoas também, elas estão presas dentro das bolhas, elas não têm flexibilidade, elas não conseguem ver adiante, né? Não conseguem ver adiante as coisas comuns, assim. Como, por exemplo, tem crianças que têm medo de cachorro, né? Eu digo, não, pode vir, ele é manso, não tem nem problema. E o cachorro chega perto e... o cachorro adivinha aqui. O cachorro é manso, porém... Então, isso é muito curioso, assim, né? Mas, por exemplo, a pessoa, ela tem medo daquilo, ela não consegue, né? Ela não consegue. E mesmo comidas, né? Come alface, come rúcula, come agrião, experimente, não vai acontecer nada, morda isso. Pô, que horrível isso aqui. Né? Assim. Aí nós temos essas questões, né? Tem coisas que a gente não consegue ultrapassar, a gente tem, aquilo surge como marca kármica, ela condiciona a energia, o nosso olhar não alcança. E tem coisas muito mais complicadas, assim, né? Como, por exemplo, muitos anos atrás, os cientistas não entendiam bactérias e vírus, eles não tinham a menor ideia. Eu acho isso espantoso, porque eles já se achavam cientistas, eles já se achavam assim, super inteligentes, salvadores de todo mundo, e no entanto eles faziam cirurgia sem asepsia. Pá! Para sobreviver aquilo tinha que ser bom realmente, né? Assim, fico super admirado de ver isso. Assim, né? E eu ouvi também os cirurgiões em roupa, terno e gravata, né? Cortando o próximo falecido ali, e fumando. Agora vocês vejam, o fumo, né? As pessoas levaram um bocado de tempo, né? Foi difícil, né? Foi difícil. O mundo agora está praticamente sem fumo. Eu vou dizer, o nosso mundo aqui, assim, né? Está praticamente sem fumo. Eu não tenho visto fumantes assim, vejo muito poucos. Mas eu não pensava que podia chegar nesse ponto. Porque o fumo estava generalizado, né? Todo mundo fumando em todo lugar. Assim. Não é que mudou? Que maravilha, assim. Como? Na Europa eles fumam, né? Então, aí nós temos esse ponto, né? De avidia e da dificuldade de sair. Aí nós temos a nossa visão fica toldada. Eu gosto de apontar os exemplos na ciência, porque em princípio os cientistas são super espertos, né? Super inteligentes. Então como que eles podem ficar presos a verdades e não conseguir raciocinar além daquilo, né? O Niels Bohr, ele descobriu essas coisas. Então, por exemplo, se vocês olharem as teorias, seja qual for a teoria, da ciência em qualquer campo, se vocês vão levando aquilo adiante, tem um lugar que ela não consegue mais dar muita conta, assim. Então a gente acha que é porque, enfim, ela não se desenvolveu o suficiente. Mas vocês vão ver essas teorias, elas se chocando. Segundo um tipo de visão deveria ser assim, segundo outro tipo de visão deveria ser assim. Qual seria então? Então aquilo são fronteiras, né? Mas na verdade, toda visão, toda bolha tem limites.
E os aspectos paradoxais ou inexplicáveis das bolhas, eles são os mais interessantes, porque eles são aonde nós podemos adivinhar o final da bolha e os pressupostos da bolha, né? Aquilo que está por baixo, que, enfim, vai produzir a bolha, mas é o limite que a bolha pode alcançar, né? E tem os limites filosóficos daquilo, assim, também, né? Vocês, por certeza, já sofreram estudando física, estudando as leis de Newton, estudando a gravitação clássica, né? E vocês certamente encontraram aquele símbolo, o produto das massas, o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas, né? Vocês encontraram mesmo, né? Lembram disso, né? Assim, pois é. Aí tem uma constante na frente e aquilo vai determinar a força, etc. Aquilo tem uma visão filosófica atrás, que é a visão da instantaneidade da comunicação entre as cargas ou entre as massas, por exemplo, ou entre os polos magnéticos. Então, por exemplo, aquilo em princípio vale em qualquer posição do mundo. Então, uma carga aqui, uma carga noutra galáxia, elas têm uma força entre elas. Pode ser muito pequenininha, mas ela está existindo. Agora, o que acontece? Isso pressupõe, na verdade, pressupõe, essa era a visão do Newton, que é a visão de Hermes de Trismegisto, também do Egito, que tudo é interconectado, totalmente interconectado. O universo inteiro, ele é um organismo inseparável, tudo é inseparável. E aí, por exemplo, a influência de uma carga aqui, ela se espalha em todas as direções. Eles olhavam isso como se fosse uma coisa densa. E, portanto, a influência que atravessar uma esfera aqui é a mesma influência que atravessa uma esfera maior aqui, porque ela sai assim, né? Então ela atravessa uma esfera, depois a outra. Esferas concêntricas, a carga, por exemplo, ou a massa. Aí eu tenho outras esferas. Então a influência vai diminuindo porque ela vai se espalhando, né? Ela não pode ser a mesma, porque se ela for a mesma, ela na verdade está aumentando. Ela começa um tamanho, se ela na superfície da esfera seguinte, ela tem um valor, aí eu vou para outra esfera, ela tem que se distribuir pela área da esfera. Porque se ela for igual, a influência for igual a que teria na mesma área de uma esfera anterior, isso significa que a influência aumentou muito, porque a área é maior, então se eu multiplicar aquela influência pequena pela área toda, agora tem uma influência muito maior. Então a influência vai diminuindo com o quadrado da distância. Por quê? Porque a superfície da esfera onde ela se distribui, ela é 4πr2. Ela é a superfície da esfera 4πr2. Essa é a fórmula matemática, né? Então ela depende do quadrado da distância. Então quanto maior a distância, maior a esfera onde a influência se distribui. Assim, a uma distância muito grande, a esfera é gigantesca. Aquela influência da carga ou da massa se distribui por aquilo tudo, né? Se eu tiver uma pequena carga, uma pequena massa num outro ponto, a influência vai naturalmente ter diminuído de acordo com isso, né? Mas, por exemplo, quanto maior a carga ou a massa aqui, e maior a carga ou a massa lá, maior a influência. Mas essa lei 1/R2 é universal. E a gente pensa, por que é sempre 1/R2? Na verdade, aquilo é uma expressão filosófica e não uma expressão matemática. É uma expressão matemática que deriva de uma expressão filosófica, de uma concepção de mundo. Aí veio o Einstein disse, isso não é assim. Por quê? Porque uma carga num ponto, ela não vem instantaneamente a outra. Ela leva um tempo para se dar conta que a outra está naquele lugar. E esse tempo é determinado pelo tempo que a luz leva para chegar lá. O universo não está todo conectado.
As coisas que acontecem aqui, elas levam um tempo para outros lugares saberem. Pá! Essa é a concepção filosófica que o Einstein trabalhou. Aí gerou a teoria da relatividade. Essa teoria da relatividade, ela produziu correções nas órbitas dos planetas. Aí eles entenderam pequenas alterações que havia nas órbitas dos planetas devido a isso. E eles viram, por exemplo, que o planeta ele vai localizar a posição do Sol, ela leva um tempo para o planeta e o Sol se verem. Então a influência deles, ele recebe a força do Sol alguns minutos depois de já ter se deslocado. Então ele não recebe a força do Sol no lugar onde ele está instantaneamente. Ali ele recebe a influência do Sol correspondente a um tempo anterior. Isso produz uma alteração na força que produz uma alteração no desenho da órbita. Aí eles localizaram isso e viram essa alteração funcionando. Né? Pense, né? Aí a pessoa tem uma bolha, essa bolha é a concepção de mundo. Aí quando a concepção de mundo muda, aí tem outras fórmulas matemáticas que eu começo a estudar e ver. Assim. Eu acho isso inacreditável. Assim, né? E nós seguimos aprisionados em visões de mundo específicas, assim, na ciência também. Né? Então hoje a gente está constantemente ultrapassando visões de mundo. Né? Assim, constantemente. Hoje na área de saúde nós temos outras concepções assim. E nós temos uma variedade de concepções também, diferentes, que não dão conta totalmente dos fenômenos. Né? Então é muito interessante ver o limite das abordagens. Isso é a vidya, ou seja, uma abordagem não dá conta totalmente. E o Niels Bohr, na física quântica, ele se deu conta disso. Então ele propôs a visão da complementariedade. A visão da complementariedade é alguma coisa super profunda no que diz respeito à teoria do conhecimento. É alguma coisa que é um desdobramento da visão budista. O Buda não desenvolveu a visão da complementariedade porque também ele não tinha esse problema, né? Mas ele poderia ter desenvolvido isso. Que é assim, uma vez que cada bolha tem uma visão específica, outra bolha, outra visão, outra bolha, outra visão, etc. Se nós estamos olhando para um certo fenômeno, as múltiplas visões que brotam vão ver melhor o fenômeno do que uma única visão. Mesmo que as bolhas sejam excludentes, ou seja, tu vê de um jeito, a outra vê de outro jeito, mas essa multiplicidade de visões é melhor do que uma visão única. Isso é chamado complementariedade, porque diferentes visões se complementam. Eu considero que hoje, em termos da abordagem de saúde, nós estamos trabalhando naturalmente com complementariedade. Então a pessoa, por exemplo, ela está com um problema de saúde, ela tem um diagnóstico segundo um tipo de visão, e ela procura outras abordagens, ela procura o naturopata, procura outras formas, ela procura alguém que vai trabalhar as energias, as emoções, etc. Ela vai trabalhando isso tudo. Ela vai produzindo um fluxo interno, vai desenvolvendo o Shen, melhorando o Ki, Chi, e vai fazendo essas várias coisas assim. E ainda assim ela tem um diagnóstico terrível lá, porque ela tem, se não matar não sei o que, não cortar não sei o que, não tem solução. E aí, de repente, a pessoa não corta e não mata e se cura. Assim. Então é bem interessante. Também a pessoa poderia raciocinar a partir de como que o corpo está vendo aquilo mesmo. Ou seja, cada coisa que surge produz uma alteração dentro do corpo. E o corpo ele tem uma inteligência que equilibra e pode simplesmente dissolver os obstáculos. Né? Então, mesmo os cânceres, né? É provável que cada um de nós já tenha tido alguns. Só que o nosso sistema imunológico ele vai lá, localiza
determina e termina resolvendo aquilo. Então é super importante uma medicina que trabalha o sistema imunológico direto, né? Melhora o sistema imunológico. Então os naturopatas, de modo geral, vão trabalhar melhorando o sistema imunológico. Aí nós encontramos como que os alimentos, por exemplo, eles, na medida que eles vão sendo manipulados geneticamente, eles vão mudando. Hoje se diz, entre as teorias correntes, assim, né, se diz que o trigo que nós nos alimentamos, ele é um trigo que foi desenvolvido progressivamente para poder ser trabalhado em grandes extensões, ser armazenado de um certo jeito, e a farinha também durar de um certo modo, etc., né? Então, por razões de produção e mercado, nós desenvolvemos um tipo de alteração genética, né, por seleção, que não é propriamente o ganho que eventualmente as pessoas possam ter naquilo. Parece que é tudo igual, mas enfim, aquilo não é. Então ele é um pouco alergênico. Então as doenças, por exemplo, cardiovasculares, hoje elas estão sendo apontadas como originadas de um tipo de alergia que também o amido, o carboidrato, que vai sendo gerado por essas substâncias, por essas farinhas, esses grãos, ele pode produzir. Assim, né? Então vocês vão encontrar dietas de todo tipo, entre elas de redução, de low carb, como eles chamam, né? E eu acho que isso funciona. Mas tudo é assim, aquilo funciona um pouco não funciona. Né? Assim, é muito impressionante esse processo. Né? Aqui eu estou trazendo esses exemplos porque eu estou trazendo a visão da complementariedade. Eu estou trazendo a visão da complementariedade como um ornamento da compreensão da situação das bolhas. E a situação das bolhas eu estou trazendo como um exemplo de avídia, ou seja, nós fixados numa única abordagem, a gente vê pior assim. E eu estou trazendo a avídia como a essência do samsara. Outro exemplo de avídia é o antropocentrismo, né? O eurocentrismo, o preconceito racial, o preconceito de gênero e a variedade de preconceitos. Ou seja, nós temos bolhas específicas que a gente usa para olhar e a gente tem o preconceito clubístico. Né? Assim. Aí tem o preconceito familiar também, né? A gente protege a nossa família e não protege os outros. É comum isso, né? Eu tenho um filme muito comovente que chama O Cemitério dos Vagalumes. Talvez vocês tenham visto isso, né? Que trabalha esse tema. Como que o vínculo familiar se rompe em situações de aflição. Como que o vínculo familiar ele pode ir até o ponto onde ele é atravessado. Assim, né? É um filme super delicado e didático, né? Mas ele é um pouco impactante, a gente fica triste, assim, é depressivo. Eu não sei se a pessoa chora, mas a pessoa ela olha aquilo e pensa, uau, não é fácil. E é um desenho japonês. É como se fosse uma ficção, mas a gente olha aquilo e vê que aquilo não é ficção, aquilo é mesmo. Então aqui eu estou passeando só para incumpridar o tema de avidya, porque o tema de avidya é super importante. Nós nos sentimos seres humanos, nos sentimos vivendo dentro de um corpo, nos sentimos homens ou mulheres, ou brancos ou pretos, ou pardos, a gente sente aquilo que é. E mesmo, por exemplo, se a gente não tiver preconceito racial, preconceito de gênero, etc., a gente não tiver preconceito das várias denominações de gênero que hoje estão presentes, assim, explicitamente presentes, né? Se a gente não tiver preconceito disso, não resolve, entende? Por quê? Porque a gente pode ter sofrimento como homem, como mulher, como qualquer condição, como em qualquer circunstância,
nós temos sofrimentos inerentes. É assim. E isso vem das limitações da nossa visão. Não há como evitar isso, né? Então isso é o primeiro dos 12 pontos, dos 12 elos da originação dependente. Avidya, primeiro. Mas nós estamos presos não só no primeiro, mas nos outros 11 pontos. Nós temos 12 pontos da originação dependente. Então, quando a gente pensa em causas de sofrimento, as causas de sofrimento são a originação dependente na forma dos 12 elos. Né? Os 12 elos representam uma estrutura sutil que a gente deveria contemplar com muito cuidado, não uma vez, mas muitas vezes contemplar, porque ela vai se descortinando, ela vai ficando cada vez mais nítida, mais clara. A gente não consegue abarcar aquilo imediatamente, né? Então, eu acho mais fácil para nós começar a origem dependente a partir do 5º ponto, né? Quando a gente está estudando os 12 elos, olhar a partir do 5º ponto. Eu vou esvoaçar um pouco por isso, assim, né? Então, a partir do 5º ponto é assim, o que a gente olha, não, o 5º ponto é olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Nós dispomos de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. São os órgãos físicos, né? A gente considera isso de grande importância. Agora, no budismo tibetano, dentro da roda da vida, isso é simbolizado com uma casa com 6 janelas. Esse símbolo ele já nos arrasa, assim. Porque assim, nós estamos como aqui, né? Nós estamos numa casa com janelas. O que nós podemos ver é o que a janela oferece. E o fato de que nós vemos através das janelas faz com que a gente não consiga ver senão pelas janelas. Então tem esses dois lados, né? A partir do 5º dos 12 elos vem o 6º, que é contato. Então eu só consigo contato com a realidade, com aquilo que eu chamo de realidade, a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Eu perco a capacidade de ver as coisas de um modo profundo. Eu só vejo a partir do contato sensorial. Isso é o 6º elo, né? Aí na sequência vem o 7º elo. O 7º elo é assim: eu gosto ou não gosto, eu olho, é natural para nós, dizer, uau, que lindo, né? Mas se tivesse um lixão ali, a gente ia dizer, que horrível, né? Então nós operamos assim, a partir de a gente gosta ou não gosta. A gente perde a capacidade de ver a inseparatividade, a coemergência, a vidya. A gente perde a capacidade de olhar com profundidade. A gente só está reagindo agora. Aí o que eu gosto, eu quero. Aí a gente fotografou agora esses dias aqui, mandando para os outros SEBs, né? E assim, eu gostei e eu quero. Manda para os outros. Vamos fazer assim também, vamos plantar. Vamos fazer boas coisas, né? Então isso é o processo usual do samsara, né? É assim que funciona, né? Então o que a gente acha bom, a gente quer sustentar. Então isso já é o desejo apego. O que a gente não acha bom, a gente rejeita. Isso também é desejo apego. A partir de desejo apego vem as ações volitivas. Ou seja, eu passo a me mover a partir do que eu gosto e passo a me mover a partir do que eu não gosto, rejeitando e evitando aquilo, né? Aí nós desenvolvemos muitas habilidades. Todo mundo que está aqui é porque realmente aprendeu a evitar os problemas e propiciar as coisas positivas. Senão a gente não estava aqui. É assim. Quando a gente sente que é capaz de fazer isso, nós já estamos no 10º elo. Se alguém, por exemplo, um jovem, né? Mamãe, eu estou indo, vou morar sozinho. Como, meu filho? Como é que você vai viver sem a mamãe? Sem o papai? Como é que você vai fazer isso? Né? Fazer o quê?
vamos ajudando, né? Mas às vezes a gente se assusta, né? Não, eu sei cozinhar, eu sei limpar a casa, eu sei lavar roupa, eu sei ganhar o dinheiro que eu preciso, eu sei fazer isso, eu sei deixar a porta fechada, e sei isso. Bom, então tudo bem, você já está bem assim, então ok. Aí a gente vai entender isso, né? E aí ele ainda vai dizer, eu já sou um adulto, eu tenho responsabilidade, eu sei fazer as coisas. A pessoa, pá, que maravilha. Que o Buda te proteja. Aí a pessoa entra no 11º elo, que é onde nós estamos, né? Todo mundo passou por isso, todo mundo saiu de casa, bem feliz, e depois, ó, né? É a nossa situação, nós estamos no 12º elo. Só que desculpa, 11º, né? Só que o 11º, na visão budista, corresponde a nós, o regato entrando no deserto infinito. O regato não atravessa. Eu não quero aqui assustar ninguém, nem nada, né? Não é isso assim, né? Não é que eu seja pessimista, né? Mas, segundo a verdade, é assim, né? A gente não atravessa o regato não atravessa. Por quê? Porque nós vamos tentando atravessar, mas o mundo vai absorvendo a nossa energia e a gente não encontra um ponto final. A gente não encontra um lugar onde a gente esteja efetivamente livre do sofrimento e efetivamente bem. A gente não vai encontrar. Além do mais, a gente vai fazendo os esforços, nós vamos nos desgastando e assim, a areia vai absorvendo a nossa água. Aí, num certo momento, é assim. Então, esse é o processo, assim. Então, o 11º elo nos leva ao 12º. 12º é envelhecimento, decrepitude e morte. Aí, às vezes, ainda tem, assim, lamentação, dor, alguma coisa, e morte. Então, tem essa dissolução, né? Então, nós estamos nesse processo. Os 12 elos da originação dependente, eles são isso, né? A descrição desse processo. Só que o Buda, nos 12 elos, ele já dá a dica. Você veja como é que é. Tudo isso vem por originação dependente. Então, é um processo da mente se tornar focada em coisas particulares e focando em coisas particulares, ela está presa em alguma coisa. Mas aquilo não é a amplitude da mente. A gente começa a perder a amplitude da mente quando pensa, quando surge o 5º dos 12 elos, quando a gente começa a olhar a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. A nossa mente é muito mais ampla, a nossa existência é muito mais ampla. Ela não está nessa dependência. Mas quando a gente começa a se colocar nessa dependência, tudo vai estreitando, tem um momento que a bolha, nós estamos dentro da bolha e não tem mais solução dentro da bolha. Um dos sintomas disso é, por exemplo, a pessoa não morre, mas ela suicida. Então, assim, tem vários modos de suicídio, né? Vários modos de suicídio, não apenas suicídio assim, pá, né? Mas suicídio no sentido que a pessoa começa a viver um tipo de vida que ela é destrutiva, né? Então, drogadição é uma forma de suicídio também. E várias outras, assim, desse modo, né? A pessoa começa a operar contra o seu próprio funcionamento, né? A depressão é uma forma de morte prematura também, né? Como aquilo não está andando, a pessoa não consegue se livrar da bolha e o corpo dela gera alguma coisa que é incompatível com a própria aspiração de continuar vivo, assim, né? Então, isso vai acontecendo. Então, as bolhas são os processos que vão produzir a nossa morte, assim, os nossos obstáculos, né? Então a gente precisaria ampliar de novo a visão. Ampliar significa escapar de avidya. Aí o Buda ensina a fazer isso. Aí ele diz, quando você estiver afundando dentro da decrepitude, envelhecimento, doença, a lamentação e morte, você veja, isso vem do elo anterior.
Isso vem do 11º elo, onde você surge como alguém operando de um certo jeito dentro de uma bolha. Aí quando você olha isso, você está nessa operação por quê? Porque você se viu surgindo com uma identidade no 10º elo. Aí por que você se viu com essa identidade no 10º elo? Porque no 9º elo você teve muitos êxitos de um certo tipo, você achou que sabia controlar as coisas, você se identificou com isso, você acha que você é isso. Mas você também não é isso. Aí por que você fez isso no 9º? Porque surgiu no 8º, você tinha desejo e apego ligados a experiências do 7º. E no 7º você tinha isso porque você fez contato, que era o 6º, que veio do 5º, que eram os órgãos físicos. E o 5º veio do 4º, do 3º, do 2º, que são os processos kármicos que foram sendo produzidos e surgindo como base para as ações posteriores. E os processos kármicos vêm da onde? Vêm da liberdade natural, que se manifesta como o primeiro processo de criação de realidades, de onde brota a originação dependente, que é o primeiro dos 12 elos. Então, no primeiro dos 12 elos, que é a Avidya, ele termina dominando todos os outros. Todos os outros são desdobramentos do primeiro dos 12 elos, que é a Avidya, né? Então a gente também entende, por exemplo, a gente está indo assim, nós estamos lá no 12º elo, assim, desesperados, super mal. Aí acontece alguma coisa, a gente diz, ok, entendi. Agora eu vou fazer outra coisa. Aí dá uma energia por dentro, a gente abandona aquela identidade anterior, junto com a casa, junto com tudo que tinha dentro, e pum, eu estou indo agora, cabelos ao vento. Tchum, o pessoal vai agora. Aí ela renasce noutra bolha. Ou pode ser que a pessoa renasça num âmbito de liberdade. Então vocês vejam, o Buda, ele se levantou, saiu de casa, trocou a roupa com o Channa, né? E aquilo foi... Aí eles criam uma coisa dramática, assim, né? Aí o Channa se ajoelhou, por favor, deixa eu andar com você. Eles, não, você volte lá. Nunca mais a gente ouve falar no Channa. Eu não sei porquê, né? Channa, eu acho que deve ter atingido a iluminação também. Mas o Channa era fiel amigo dele, deu a toda a dica. Ele que falou do sofrimento, da dor, etc., da morte. Né? E aí ele... abandonado. Aí o cavalo, o Kantaka, se ajoelha para o Buda. Aí o Buda, você também vai. Aí, que não era o Buda ainda, era o Siddhartha, né? Aí ele corta o cabelo, toma a roupa do Channa, aí entra na floresta. Assim, né? Então ele abandona tudo, deixa tudo para trás. Né? Aí ele passa 6 anos, aí ele termina abandonando as práticas que ele fez naqueles 6 anos. Né? As práticas de austeridade, tudo, ele abandona, ele ganha a visão sobre as coisas. Né? Ele abandona as bolhas. Aí ele está liberto do quê? Das bolhas, pessoal. Ele está liberto do quê? Do regato. Ele não é mais um regato entrando na areia. Ele não é um regato. Ele é uma natureza lúcida. Então essa natureza lúcida é o que ele então passa a ensinar. É assim. Ele ensina a natureza lúcida, ele não ensina o budismo, ele ensina a natureza lúcida. Aí as pessoas ouvindo, guardando, surge o budismo. Então até hoje nós operamos assim, né? Esse é o processo. Então o Buda, ele mesmo não criou uma bolha. Ele é liberto das bolhas. Esse é o ponto, liberto da ignorância. A ignorância é a bolha. Agora, esse tema... Alguém tinha levantado a mão aí? Os processos kármicos, que seriam isso? Sobre os processos kármicos, se tem alguma coisa, por exemplo, a gente pode escolher a questão das bolhas, você vai olhar os vários aspectos das bolhas e verificar isso. No caso dos processos kármicos, eles são anteriores,
existe alguma coisa que o ser hoje ele possa fazer para minimizar o efeito desses processos kármicos na vida atual? Tem. Então, o próprio caminho vai explicar isso. Então, daqui a pouquinho eu vou chegar lá. É assim. Aí vai aparecer um caminho. Aí no caminho a gente começa reduzindo o aspecto kármico, diminuindo o efeito do karma sobre nós. Caso contrário, a gente não consegue andar. Mas a essência do aspecto kármico é a prisão à bolha. O aspecto kármico nos prende nas bolhas. Assim, né? Esse é o ponto. Né? Então, na segunda nobre verdade, a gente precisaria entender não apenas os 12 elos da originação dependente, mas entender a originação dependente. Entender isso. Então, a originação dependente é um processo que ele se manifesta em toda a vida, não apenas nos seres humanos, né? Todos os seres eles estão operando com isso, com a originação dependente. Então eles têm a capacidade de transformar uma coisa em outra, dar vida a coisas. Então vamos supor, os nossos automóveis, né? A gente consegue fazer eles andarem, né? Então a gente vai juntando materiais e daqui a pouco eles estão andando, nos levando nos lugares onde a gente precisa ir. Eles não têm vida propriamente, mas eles começam a compor uma função dentro de uma vida maior. As nossas casas, né? Então elas não têm vida, mas elas começam a ganhar vida de algum modo. Então a casa e os nossos objetos todos, eles vão ganhando significados que ultrapassam as substâncias e os componentes que constituem esses próprios objetos. Não? As nossas casas, se a gente fizer uma estatística, tem uma boa quantidade de tijolos, cimento, ferro, areia, né? Tem isso. Mas mesmo que a gente consiga listar esses materiais todos, os materiais não explicam a casa. Eles não explicam. Assim, né? Então tem um aspecto sutil. O aspecto sutil é que dá sentido àquilo. Então é muito interessante também quem começa a ficar minimalista, né? Morador de rua, né? Se ele tiver um pouco de jornal, um pouco de papelão e um plástico para jogar por cima, ele está mais ou menos em casa, assim, né? É um pouco isso. Nós também podemos fazer uma coisa minimalista, pegar uma barraca muito levezinha, botar nas costas, pegar a bicicleta e sair. Outro dia eu estava vendo um praticante numa outra cidade, ele me disse, fiz uma viagem de 4 dias, aí com uma bicicleta e uma mochila. Aí eu fui parando, de noite eu dormia próximo aos córregos, que eu ia encontrando no caminho. Aí fiz uma viagem de 4 dias. Eu acho que ele fez uns 300 quilômetros, mais ou menos, nesses 4 dias. Né? Isso é mais ou menos o trajeto que ele fez. Né? Então, ele andou bem, assim. E eu também não sei como é que ele comeu. Mas, enfim, tu reduz aquilo a um mínimo e consegue andar. Consegue viver com uma barraca que cabe nas tuas costas e ela é levezinha, super leve. Consegue fazer isso. Então, é interessante. Por quê? Porque dentro de uma perspectiva, ele chega, enfim, na volta chega em casa. A casa dele tem 250 metros, ele tem 2 carros na garagem, tem não sei quanta coisa. Aquilo é a casa dele. Então parece que ele precisa daquilo tudo, mas ele faz um exercício de sair da bolha, né? Ele sai da bolha. Ele inventa um outro processo, ele experimenta o limite de ultrapassar aquilo que ele imaginava que era essencial, né? Então isso é um processo interessante assim de olhar, né? Então como que a pessoa depois ela olha aquele pacotinho era a casa dele, né? Então ele sempre teve dentro de uma casa que protegia ele de algum modo. Ele vai mudando, então ele vai olhando assim. Como nós, por exemplo, a gente também pode viver num lugar, de repente a gente vende aquilo, né?
Eu acho interessante também a noção de ponto comercial, né? Porque eu tenho uma casa que ela vale pelos tijolos, pelo arranjo daquilo. Agora, o ponto comercial é um local que vale pelo que tem ali e mais um tanto pelo que os outros acham que aquilo tem de interesse. Aí eu vendo o interesse que as pessoas têm sobre aquele local. E aquilo é o ponto comercial. E quem compra ainda acha que leva uma vantagem. Então a gente compra a conexão kármica que os outros têm com aquele local. Assim. Então o karma começa a ter um valor econômico. É uma coisa assim, né? Isso também, por exemplo, tem algumas marcas que eles não produzem nada, eles são apenas a marca. Então eles vão trabalhando a marca, aí eles vendem a marca para quem produz. Aí tu vende a marca, aí tu vê bem se aquele produto merece aquela marca, aí vende a marca, a pessoa pode produzir segundo aquela marca. Então ele produz um nível de ilusão na mente de todo mundo, aí ele vende a ilusão que ele produziu, que é um tipo de bolha de realidade. Então isso vem nessa perspectiva, né? Então a pessoa ela está construindo realidades virtuais. Quando o outro olha aquele sapato, aquela botina que tem aquela marca, ele constrói automaticamente um plus na relação com aquele objeto. Aí tem um outro que é igualzinho, ou eventualmente um pouco melhor. A gente olha, mas eu prefiro esse aqui porque esse é tal coisa. A gente acha aquilo mais interessante, né? Então isso é a originação dependente. A gente pega alguma coisa e agrega um significado àquilo. A gente agrega um significado. E aquele significado não é conceitual. Ele tem uma relação de energia com aquilo. Então se vocês olharem desse modo, esse é um mundo humano que eu estou descrevendo. Mas eu acho muito interessante olhar a originação dependente no campo da biologia. Porque na biologia também aparece a originação dependente de forma assim, visível, né? Totalmente clara. Como, vamos tomar células dentro do nosso corpo, né? Todo mundo sabe que a gente come, né? O que entra pela boca tem um nome, o que sai depois tem um outro nome. Nós só estamos permitidos a falar o que a gente come. O que sai não fica bem falar. Assim, é interessante isso. Né? Mas, por exemplo, a gente sabe que nós temos muitas células que não são células humanas do corpo. Talvez elas pesem mais do que as próprias células humanas. Elas são maiores em número. Né? E essas células povoam, por exemplo, o nosso trato digestivo intestinal. É assim. Então está aquela bicharada toda por lá, assim, mais ou menos assim, né? E elas fazem uma função interessante, assim, né? Que é desdobrar os alimentos que a gente come. Aí aquilo fica disponível na parede do trato digestivo e intestinal. E as nossas células das paredes, elas têm as superfícies, né? Tem as superfícies que vão filtrando aquilo, e elas têm um nível de inteligência, elas puxam aquilo que é favorável. Então vocês olhem como é uma inteligência realmente extraordinária ser capaz de pegar o resíduo dos alimentos, os alimentos, e ir extraindo o que é favorável. Por exemplo, o intestino ele vai tirando água, puxando água para dentro. Como é que ele consegue puxar água que não seja tóxica, sendo que aquilo que tem ali por dentro já está assim, mais ou menos, né? Para não falar mal daquilo. Né? Assim. Mas ele tira a água até o fim, ele consegue tirar essa água. A gente não quer nem ver, né? Vamos dizer assim, né? Então nossa inteligência ela é um pouco preconceituosa. Se a gente pensar que a água dentro do nosso corpo veio dali, a gente vai achar aquilo meio estranho. Assim, né? E aí vem os nutrientes também. Dali, elas vão entrar no sistema circulatório. Né?
naturalmente eles vão passar por baço, fígado, rim, constantemente purificando, filtrando, né? E o problema é não só as toxinas que vêm pelo intestino, mas também as toxinas que são geradas pelo processo metabólico do próprio corpo. Mas esse conjunto de substâncias que flutua por dentro do sangue, por dentro da linfa, que alimenta as células, as células olham para aquilo e pegam o que elas querem. Quando elas pegam o que elas querem, o que elas fazem, pessoal? Elas se multiplicam, se desdobram. Umas vão morrendo, outras vão vivendo. E elas vão descartando o que é detrito e volta para a corrente sanguínea, volta para a corrente de linfa, e aquilo tudo é purificado, filtrado, excretado no intestino. Então vocês olhem a inteligência desse processo. Olhem isso. Mas especialmente olhem a originação dependente, ou seja, o que as células pegam para fazer novas células? O quê? Elas pegam coisas que não são células. Então elas são capazes de pegar coisas que não são células e transformar em células. Então elas pegam coisas que não têm vida e dão vida às coisas que não têm vida. Porque aquilo que vem do intestino não é célula. Ali é fragmentos de todo tipo. Então elas pegam isso, elas são capazes de compor. E aquilo que elas compõem produz vida. Se a gente abandonar essa noção do corpo humano, for olhar, por exemplo, as plantas, elas estão fazendo isso, né? Então elas estão pegando aquilo que não é folha, estão pegando luz que não é folha, água que não é folha, substâncias que vêm do solo e do ar que não são folha, e transformando em células vivas. Pense, ninguém é capaz de juntar coisas, nenhum cientista é capaz de juntar coisas e fazer a vida. Mas aquelas células, mesmo do intestino, são capazes. Então é melhor não falar mal delas. Aquilo tem uma super inteligência, pessoal. A biologia, os seres biológicos, eles têm uma super inteligência. Uma super capacidade de criar coisas. Agora, se tu pensar, a célula é carbono, água, oxigênio, etc. Não é. Ela não é aquilo. A célula viva é uma outra coisa. Quando ela morre, a gente vai encontrar os componentes. Do mesmo modo, quando a casa desaba, tu encontra tijolo, cimento, areia, ferro, etc. Mas as células são aquilo vivo. Como uma casa viva, como a gente é capaz de dar vida a uma casa, elas são capazes de dar vida àquelas substâncias, e aquelas substâncias se tornam células vivas. Isso é muito extraordinário. Aí nós olhamos também, um exemplo que eu gosto de pegar assim, os papagaios construindo ninhos, né? Os pássaros todos construindo ninhos. Eles pegam galhos que não são ninho. Aí eles vão lá e amarram aquele galho num outro galho, uma outra cabeleira de galhos, e aquilo vira o ninho. Eles estão com uma coisa na cabeça. E eles são capazes de... Aí se tu vai lá e resolve tirar um galho daqueles, ele diz, não, isso aqui é minha casa. Mas não é uma casa, isso aqui é um galho. Ele diz, não, isso aqui é minha casa. É a mesma coisa, a gente chega em casa, alguém, olha, eu vou levar esses tijolos que estão por aqui. Não, não tira, isso aqui é minha parede, isso aqui é minha casa, não pode. Não, não é casa, isso aqui é tijolo. Quanto é que vale um tijolo desse? Você está muito apegado. Isso aqui, um tijolo não vale nem R$1, R$2, tijolo. O que é isso? Me dá esse tijolo aqui. Cara, não, isso aqui é minha casa. É assim. Eventualmente tem um caneco de plástico que não vale muito, mas enfim, ele está embaixo de algum lugar fazendo uma certa coisa. Ele diz, não leva meu caneco. Eu tenho um chinelo torto, assim, não, meu chinelo não. Aquilo não tem um valor em si, mas ele passa a ter um valor, né? Nós damos o valor. No momento que a gente tirar o valor que a gente dá ao chinelo torto, o chinelo empalidece e o caminho dele é o lixo. Então esse é um outro ponto, o lixo. O lixo é essencialmente alguma coisa que a gente não acolheu. Aquilo que a gente não tem compaixão vira lixo. Então tudo que está dentro do descarte é porque não teve um olho que conseguiu fazer o que as plantas fazem, pegar aquilo e
né? Só que na biosfera não tem nada que não tenha um olho vendo e usando. Biosfera inteira, pessoal. Não tem lixo, não tem nada, porque tem originação dependente, tem óleos de originação dependente por tudo. Tem bactéria, fungo, tem tudo operando direto. Assim. Hoje, parte da agricultura, por exemplo, uma linha de desenvolvimento da agricultura é reintroduzir bactérias, fungos e seres de vários tipos na natureza, reintroduzir. Por quê? Porque na medida em que vem a monocultura, nós vamos queimando, vamos estragando, vamos destruindo toda a vida. A falta dessa vida dificulta a absorção das raízes, etc. Hoje está muito claro que, do mesmo modo que o nosso intestino precisa muitas bactérias específicas, né, que a gente vai chamar de... A gente pode tomar coisas que a gente vai chamar de probióticas, né? Aquilo é bom, né? A gente deixa fermentar aquilo, depois fecha o nariz e toma, que faz um bem, né? Então, sem a coisa probiótica, nós vamos ter problemas, com certeza. Né? Então, a gente precisa disso. Aí, se a gente toma antibiótico, o melhor para nós seria tomar muito antibiótico e limpar as bactérias todas. A gente, pum, morre. Porque nós convivemos com essa vida. É a mesma coisa que a gente, por exemplo, extirpar as bactérias das raízes das árvores. Elas não vêm. Elas não progridem, não vão andar. Elas têm bactérias específicas. Por exemplo, se vocês têm uma árvore que não está crescendo por alguma razão, que vocês não sabem qual, vocês vão embaixo de uma outra que cresceu, tirem aquela terra e aquelas folhas que tem por ali, peguem aquilo, botem numa caixinha, levem lá, botem no pé da outra. Por quê? Porque está faltando as bactérias correspondentes ali. É assim. É isso. Se vocês forem espertos, biólogos vão lá e descubram qual é as bactérias que estão ali e vendam aquilo. Assim, fiquem ricos vendendo aquilo. Por exemplo, a araucária ela vem bem dentro dos bosques, mas eventualmente planta araucária em algum lugar e ela não vem. Ela não vem por quê? Porque falta terra debaixo de outras araucárias. Vocês peguem aquilo, botem ali, ela vai embora. Porque ela tem as bactérias específicas que vivem ali. É assim, nosso intestino também é assim. Se vocês olharem com cuidado, o que a gente come é o ambiente externo que está passando por dentro de nós. A gente faz o ambiente passar por dentro, a gente faz passar o oceano por dentro de nós e faz o ambiente passar por dentro de nós. E do mesmo modo que as plantas, nós temos o sistema radicular interno, que, com as bactérias que trabalham e desdobram aquilo, transformam em coisas que nós vamos poder absorver. Mas o que é isso que opera? Que inteligência é essa? É originação dependente. A gente sempre pega alguma coisa e transforma em outra. As nossas células humanas são capazes de pegar coisas que não são células humanas e produzir células humanas, pessoal. Espantoso. A gente não é capaz de fazer isso. O Buda dizia, vocês vejam que as unhas crescem sem vocês comandarem, os cabelos crescem sem comandar. Então ele via esse processo também. Assim. Eu gosto de ver também, por exemplo, a gente se machuca, né? Se corta, se machuca. E eu gosto de ver o corpo curando aquilo. Assim, né? Quando eu tenho uma coisa dessa, eu fico olhando assim, para ver ele. Por enquanto está dando certo. Ele vai curando assim, né? Eu acho isso bonito de ver, né? Não tanto de intervir, mas de olhar e ver aquilo acontecer. Então tem uma inteligência de originação dependente, ela vai arrumando e arruma. Resolve. Então a originação dependente é esse tipo de inteligência. É importante entender. E nós temos essa inteligência. Então nós temos, por exemplo, as inteligências da racionalidade, né? Aí nós temos as inteligências que brotam das bolhas, que operam junto e dão significado à operação mental nossa. Nós temos inteligências que movem como energias, e nós temos as inteligências de originação dependente, que a gente não se dá bem conta, mas a gente utiliza o tempo todo. Então esse processo, ele vai constituindo então as realidades onde nós operamos. Nós vamos descobrir que
todas as aparências que a gente olha, elas estão associadas à originação dependente, assim, todas elas. Então as coisas que a gente lida, elas são luminosas. Por exemplo, a casa que a gente habita, ela é luminosa, no sentido de que ela é mais do que as paredes e os materiais que estão ali. Então o automóvel que a gente lida, aquilo é muito mais do que a lata, ou o estofado, ou o plástico que está ali dentro. Aquilo é muito mais. E assim por diante. As várias coisas que a gente tem, a gente dá um significado muito maior do que apenas a matéria que está ali constituída. Então tudo isso é originação dependente. Então a gente não se relaciona com as coisas, nós relacionamos com coisas luminosas. Por isso que a liberação é possível. Aí vem a terceira nobre verdade. A liberação é possível. Assim. Então nós temos o sofrimento, as causas do sofrimento, que estão associadas à originação dependente. Então tudo aquilo que a gente constrói, ela termina sendo ressignificado e termina afundando, e aí brota a compreensão de que a liberação é possível. Por quê? Porque a liberação é possível? Porque as coisas, como nós olhamos, que podem parecer sólidas, elas são luminosas, elas não são sólidas, elas são etéreas. Então a gente pode ressignificar tudo. A gente tem o poder de ressignificar através da originação dependente. Então a primeira sensação da liberação é o fato que a gente pode se libertar do sofrimento ressignificando as coisas. Mas esse é o aspecto mais grosseiro. Mais adiante a gente vai compreender que essa liberação do sofrimento é possível assim, porque eu posso reformatar as coisas. Mas o aspecto mais profundo é que a nossa natureza, ela não depende da aparência das coisas. Então esse é o aspecto mais profundo. Então nós temos a natureza luminosa, ela é a base, é como se a gente fosse agora entender a lua, a luz da lua, né? Como a gente conversou aqui. Então ela é a base da nossa mente. A base da nossa mente não é a identidade que se relaciona com as coisas. Ela é essa base luminosa, incessante, né? Então isso nos permite, a gente tem uma intuição disso, nos permite entender a terceira nobre verdade. A liberação do sofrimento é possível. As coisas não são sólidas, a nossa prisão não é sólida. As bolhas não são sólidas. Aí vem a quarta nobre verdade. A quarta nobre verdade trata do caminho. Mas essas três, por exemplo, eu posso atravessar linearmente como eu estou explicando para vocês. Mas atravessar linearmente não vai ser o suficiente. Ela não constitui a realização da etapa preliminar. E eu preciso da realização da etapa preliminar, sem o que eu não consigo avançar, de fato. Por quê? Porque essas informações elas estão aqui, mas no momento seguinte elas desaparecem. E a gente olha tudo do mesmo jeito. Então a gente precisaria entrar em retiro ou contemplar constantemente no cotidiano a primeira nobre verdade, ou seja, a verdade do sofrimento, de tal maneira que a gente não reifica ninguém, nem nenhuma situação como algo realmente que eu aspiro, que eu desejo, que eu vou. Então quando a pessoa entra em retiro, por exemplo, a pessoa pode perder o retiro simplesmente porque ela aspira a alguma coisa. Ela, na verdade, ela faz um retiro dentro de uma bolha, aspirando alguma coisa, como o processo regular de samsara. Então a pessoa precisa entender isso, de tal maneira que ela abandona a sensação de que ela tem que atingir algum nível de vitória em algum lugar. Então ela não está numa vitória, não tem lugar para isso, né? Então é comum a pessoa fazer esse tipo de obstáculo, assim. Então a gente vai precisar se libertar. Mas essa libertação, por exemplo, enquanto eu digo isso é uma informação. A gente não tem essa realização. Como é que a pessoa vai ter essa realização? De tanto olhar em todas as direções e entender que não há como escapar
de dukkha, não há circunstância que escape de dukkha. Então a gente diz, bom, momento. Eu preciso agora entender como é que isso acontece. Aí a gente começa a girar a roda do Dharma, contemplando o dukkha, e de novo contemplando. Aí nós começamos agora a girar a roda do Dharma, contemplando o dukkha e as causas de dukkha, que são os 12 elos da originação dependente, a própria originação dependente. Né? A gente vai olhando isso e vai olhando os mesmos exemplos e vê, uau, isso surgiu desse processo. Sim, surgiu desse processo. Sim, surgiu desse processo. A gente vai olhando até que aquilo consolida. Aí nós entramos na terceira nobre verdade, de sim, porque isso é construído desse modo artificial, é possível se libertar, claro. Aí nós vamos olhando assim, contemplando a primeira, a segunda e terceira, a primeira, a segunda e terceira, até que a gente vê, sim, aquilo é possível se libertar. A prisão, ela é tênue, mas ela parece que é densa, mas é possível se libertar. Então a gente se dá conta que é possível. Aí vem a quarta nobre verdade. Para isso, há um caminho. Então, como que o caminho aparece? A gente se dá conta, sim, é possível se libertar, mas daqui a pouco nós, afundamos de novo. Por que eu afundo se, enfim, é possível me libertar? Como é que eu falho de novo, Né? Aí vem a quarta nobre verdade. Né? Assim, eu acho muito útil, né, que se vocês puderem fazer retiros nas primeiras 3 nobres verdades, né, puderem fazer retiros e contemplar isso assim extensamente, eu acho de grande valia, né? É como se vocês dessem um grande salto no caminho. Um grande salto. As outras etapas, elas vão ficar muito mais fáceis. Se vocês conseguirem avançar nisso, né, isso realmente vai produzir uma alteração significativa. Vocês vão ficar tudo com cara de budistas. Saídas.